Olha só que interessante. A gente está no século XIX, um período de grandes avanços científicos, certo? E no meio disso tudo, uma coisa muito estranha começa a acontecer nos salões da Europa. Objetos se mexendo sozinhos. Muita gente logo pensou, é só superstição. Mas aí entra em cena o pensador Allan Kardec, que fez algo diferente. Ele tentou criar uma teoria, quase que uma física do invisível, para explicar de forma sistemática como é que os espíritos conseguiriam interagir com o nosso mundo. Bom, vamos entender essa história. E a grande questão que todo mundo se fazia era essa, né? Como é que algo que a gente não vê, algo sem um corpo físico, poderia ter força para mover coisas, para levantar objetos e, mais do que isso, para se comunicar? Foi justamente essa busca por uma resposta lógica, que deu o pontapé inicial para essa jornada toda. E o estopim de tudo isso, o que realmente deu o que falar, foi um fenômeno que virou uma febre, sabe? As chamadas mesas girantes. O que começou ali como uma diversão, um passatempo, logo se mostrou ser algo bem mais complexo. Tenta imaginar a cena, meados de 1800. Um grupo de pessoas reunido numa sala, todo mundo com a mão espalmada em cima de uma mesa pesada de madeira. De repente, a mesa começa a tremer, a se inclinar, a girar. No começo era só uma brincadeira, uma diversão. Mas a coisa ficou séria quando esses movimentos começaram a ter um padrão. Parecia ter uma intenção por trás. E o mais curioso é que o procedimento era super simples. Não tinha nenhum ritual complicado, nada disso. Basicamente, o pessoal se reunia, colocava as mãos na mesa e esperava em silêncio. A única coisa que os observadores diziam ser essencial era a presença de pelo menos uma pessoa com uma aptidão especial. Essas pessoas foram chamadas de médiums. A ideia era que elas forneciam algum tipo de energia que fazia o fenômeno acontecer. Ok, e é a partir daqui que a coisa fica realmente fascinante. Porque aqueles movimentos que pareciam aleatórios, eles evoluíram. Aquela força que movia a mesa começou de fato a se comunicar. E de um jeito bem claro, que não deixava muita margem para dúvida. Foi um processo, sabe? Primeiro eram só uns movimentos circulares. Depois, a mesa começou a dar batidinhas para responder sim ou não às perguntas. Daí a coisa foi ficando mais sofisticada. O pessoal criou um código. Uma batida para a letra A, duas para B e assim por diante. De repente, a mesa estava soletrando palavras, frases inteiras, mensagens complexas. A inteligência por trás daquilo estava se mostrando. Era inegável. E tem um caso que ilustra isso muito bem. Pensa só, a tripulação de um navio da Marinha Francesa resolve fazer uma dessas sessões. E aí, supostamente, o espírito de um tenente que tinha morrido se comunica. Através das batidas na mesa, ele pede para pagarem uma pequena dívida que ele tinha com o capitão. O mais incrível, ninguém ali sabia dessa dívida. Nem o próprio capitão se lembrava. Ele só foi confirmar depois, quando checou os registros antigos. Ou seja, a informação não tinha como ter saído da cabeça de ninguém que estava ali. Então, claro, a pergunta era inevitável. Se não era ninguém ali na sala, quem é que estava se comunicando? A primeira ideia foi, deve ser a mente dos próprios participantes criando isso. Mas essa hipótese caiu por terra. Por quê? Porque muitas vezes as respostas iam contra o que todo mundo acreditava, ou revelavam coisas que ninguém sabia. Às vezes as mensagens vinham em línguas que o médium nem falava. Aí a questão ficou séria. De onde então vinha essa inteligência? Bom, para tentar responder isso, a teoria vai fundo. Ela propõe um modelo para explicar a própria natureza de um ser espiritual. Basicamente, uma anatomia do espírito, que permitiria essa interação com o nosso mundo. A base da teoria é a seguinte: o ser humano não seria composto só de corpo e alma. Existiria um terceiro elemento no meio do caminho, o perispírito. Pensa nele como um elo, uma ponte semimaterial que conecta a alma, que é a nossa inteligência, ao nosso corpo físico, que é mais denso. E é justamente nesse carinha aí, no perispírito, que está a chave de todo o mistério. Então, esse perispírito funcionaria como o grande intermediário. Em vida, é ele que pega a vontade da alma e traduz em movimento para o corpo. E também pega as sensações do corpo e leva para a alma. E depois da morte? A alma não ficaria, digamos, solta? Ela manteria esse envoltório, o perispírito, que conserva a forma humana e age como um corpo novo, só que num estado muito mais etéreo, mais sutil. E a natureza desse perispírito é bem particular.
Ele não é rígido que nem o nosso corpo. Ele é descrito como algo flexível, expansível, que se molda de acordo com a vontade do espírito. A comparação que usavam na época é ótima. Seria como um fio elétrico condutor. É o agente que pega o pensamento e transforma em ação, inclusive no mundo material. Ok, então a gente já tem o agente da coisa, o perispírito. Mas a pergunta de $1 milhão continua. Como é que isso, na prática, move uma mesa de madeira maciça? Vamos ver o passo a passo que a teoria propõe. A explicação, que teria vindo dos próprios espíritos comunicantes, diz que o segredo está numa combinação de energias. Não é uma força só. É uma espécie de colaboração entre o espírito, o ambiente e o médium. A fórmula seria mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, o espírito pega um pouco do que eles chamam de fluido universal, que seria tipo a matéria-prima de tudo no universo. Segundo, ele mistura esse fluido com outro, o fluido animalizado, uma energia vital que sai do médium. E terceiro, essa combinação é usada para saturar o objeto, a mesa, por exemplo. Ao fazer isso, a mesa ganha uma espécie de vida artificial e temporária, e aí ela passa a obedecer à vontade do espírito. Então, olha a diferença fundamental. O espírito não empurra a mesa do jeito que a gente empurraria, com uma força de fora para dentro. A ação é interna. Ele anima a mesa. A mesa, que agora tem essa vida temporária, obedece ao comando mental do espírito. É como se ela se tornasse, por um instante, uma extensão do próprio espírito. A teoria vai além e tenta explicar por que alguns espíritos teriam mais jeito para isso do que outros. A ideia é que espíritos menos evoluídos teriam um perispírito mais denso, mais próximo da matéria. Isso daria a eles mais facilidade para manipular esses fluidos e causar os efeitos físicos. Já os espíritos mais elevados, com o perispírito mais etéreo, mais sutil, acabariam usando esses outros como agentes ou operários quando precisassem que algo físico acontecesse. No fim das contas, é importante entender o seguinte: a proposta aqui não era falar de milagre ou fundar uma religião. A intenção era bem diferente. Era tentar enquadrar esses fenômenos como algo natural, como um efeito de leis da natureza que a ciência da época simplesmente ainda não conhecia. Claro, os céticos, na época, tinham uma objeção bem forte. Eles diziam, isso viola as leis da natureza que a gente conhece. E faz sentido, né? Como é que uma mesa pode levitar desafiando a lei da gravidade sem nada sustentando? E a resposta que veio através das comunicações foi basicamente um puxão de orelha, um chamado à humildade. A mensagem era mais ou menos assim: vocês acham que conhecem todas as leis da natureza, mas o conhecimento de vocês ainda é muito pequeno. A ideia era que julgar algo como impossível com base no pouco que se sabe seria, no mínimo, um pouco arrogante. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que a gente tem aqui é uma teoria bem amarrada. Ela propõe esse elo entre alma e matéria, o perispírito. Explica o mecanismo através de uma combinação de fluidos que animam os objetos. E o mais importante, defende que nada disso é milagre, e sim o resultado de uma lei natural que a gente simplesmente ainda não descobriu. E é essa a questão que fica no ar, né? Independentemente do que cada um acredita, essa tentativa lá do século XIX de usar a razão para explicar o paranormal faz a gente pensar: será que o que a gente chama de sobrenatural é, na verdade, só uma ciência que a gente ainda não compreende? Fica aí a reflexão sobre onde termina o conhecido e começa o inexplicado. Talvez essa fronteira seja bem mais sutil do que a gente pensa.